Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos mergulhar num tema omnipresente. Como é que se constrói uma cultura de inovação que seja, bem, sustentável, que vá além das modas. E vamos explorar a ligação, que talvez surpreenda alguns, entre este desafio e o nosso sistema de ensino. É uma ligação crucial, sem dúvida. Para nos guiar, temos um artigo interessante já de 2007, do Edson Zogby. Chama-se A Cultura de Inovação Depende Indiretamente de Mudanças na Forma de Ensino. O título já diz muito, não é? Exato, já lança aqui uma pista importante sobre a tese central. Pronto, a nossa missão hoje é mesmo desconstruir os argumentos do texto, tentar perceber o que são só tendências passageiras e o que são mudanças mais profundas. E, claro, o que é que isto implica para quem quer fomentar inovação a sério. Vamos a isso. Vamos lá. O ponto de partida do artigo é curioso. Situa-nos numa era de inovação. Mas, em vez de haver como algo que substitui a era da informação, descreve-a como uma camada que se acumula. Não são fases separadas, sobrepõem-se. Sim, e essa ideia de acumulação é fundamental. Como é que podemos entender isso? Melhor, essa sobreposição. Bem, acho que contraria aquela ideia de ruptura total que às vezes ouvimos. O que sugere, e parece-me bastante lógico, é que as ferramentas, as infraestruturas, até a mentalidade da era de informação, pensa no acesso fácil a dados, comunicação global, tudo isso. Sim, sim. Esse é precisamente o terreno fértil onde a inovação agora consegue germinar com mais força. Uma era puxa pela outra. Quer dizer, não é apagar o passado, é construir em cima dele. Percebo. Usar as fundações que já lá estão. Exatamente. E é neste ambiente que vemos surgir não só inovação, mas também, pronto, imensas buzzwords. O artigo olha para elas como novas etiquetas, não é? Novas formas de chamar ideias que, se formos a ver, muitas vezes não são assim tão novas. Uhum. Um reempacotamento, digamos. Lá está. Um reempacotamento, uma simplificação para as popularizar. Uma espécie de marketing de conceitos, quase. Esse reempacotamento é uma ideia interessante, vemos isso em todo o lado. Mas o artigo vai um pouco mais longe, não é? Chama a estas buzzwords uma forma de disrupção conceitual. O que é que isso significa na prática? Exatamente. A disrupção conceitual refere-se a como estas palavras-chave simplificam ideias complexas e as tornam mais acessíveis. O exemplo que dou no texto é muito bom para visualizar isso. Qual é? Na gestão de projetos de inovação, mencionam o PMBOK como algo muito completo, mas complexo, não é? Depois surge o Scrum, mais simples, focado em ciclos curtos, Sim, mais ágil. equipas auto-organizadas. E depois o Design Thinking, que descrevem como ainda mais básico na abordagem, centrado no utilizador, prototipagem rápida. Percebo. Parece que cada passo tira camadas de complexidade, torna a ideia mais fácil de pegar, pelo menos à superfície. Precisamente. E essa simplificação tem uma consequência dupla. Por um lado, democratiza. Mais gente ouve falar, mais gente tenta aplicar. Ótimo. Mas, Mas, por outro lado, como o artigo sugere, essa massificação pode levar a uma aplicação mais superficial, mais focada no fazer do que no compreender a fundo. Torna-se quase uma moda. E as modas, bem, são passageiras. claro. E é aqui que o texto faz uma distinção mesmo importante, daquelas que vale a pena guardar. A diferença entre esta disrupção conceitual e a disrupção física. Ok. A primeira, ligada às buzzwords, aos conceitos simplificados, tende a ter um ciclo de vida curto. Quantas metodologias da moda já vimos aparecer e desaparecer? Ui, imensas. Exato. Em contraste, a disrupção física pensa em tecnologias como os telemóveis baratos que massificaram acesso ou os carros populares que mudaram a mobilidade. Essa tende a ter um impacto muito mais profundo e duradouro. Por que essa diferença? Porque altera mesmo as estruturas de mercado, os hábitos das pessoas, a economia real. A mensagem ali, acho eu, é um alerta. Cuidado com as inovações das quais só se consegue falar muito. O verdadeiro impacto vem daquelas que mudam como as pessoas fazem ou usam as coisas de forma tangível. Isso levanta uma questão óbvia. Se essas buzzwords são tão efêmeras, como é que se constrói algo sólido como uma cultura de inovação? O artigo parece ser bastante claro quanto a isso. É taxativo. A conclusão é que não se pode construir uma cultura, algo que tem de ser sistémico, enraizado em cima de conceitos passageiros. Seria como construir em areia movediça. Uhum.
Uma cultura precisa de sedimento, de bases sólidas, algo que se entranhe numa organização, numa sociedade. E é aí que entra a ligação com o ensino, que o título já anunciava. Lá está. Se as fundações não podem ser as modas, onde é que as vamos buscar? E o artigo aponta sem margem para dúvidas para o sistema de ensino. É aí que se devem cultivar as raízes profundas. Como assim? Conceitos fundamentais de inovação, não as buzzwords, mas os princípios por trás. Pensamento crítico, resolver problemas, criatividade, colaboração, tudo isso precisa de ser integrado desde cedo, desde o ensino básico. É uma aposta a longo prazo, claramente. O artigo até fala num horizonte de 3 décadas. Para ver resultados a sério no mercado ao país. 30 anos! No mundo de hoje isso parece uma eternidade. Parece e é. E essa visão de longo prazo traz implicações. O texto até antecipa isso. Durante esse período longo de transição, enquanto se tentam plantar essas raízes no ensino, íamos ter de conviver com duas coisas. Por um lado, os chamados paraquedistas da inovação. Paraquedistas da inovação, gosto da imagem. Quem são esses? São aqueles que adotam rapidamente as buzzwords, que aplicam as metodologias da moda, muitas vezes sem a profundidade necessária, não é? Aterram no tema, usam o jargão, mas talvez sem perceber bem os fundamentos. Não quer dizer que seja má intenção, atenção. Certo, é mais a superficialidade. Exato. Representam essa abordagem mais superficial, mais de tendência. E o outro fenómeno seria a resistência dos não escolados no tema. Os não escolados. Sim, ou seja, aqueles que não tiveram essa formação de base, que não foram expostos a estes conceitos de forma estruturada. Essa falta de literacia e inovação, digamos, combinada muitas vezes com uma posição confortável, leva a uma resistência à mudança. Naturalmente. A inovação mexe com o status quo. Precisamente. Desafia hierarquias, exige novas competências. E o artigo notava, já em 2007, que essa resistência não era só no setor público, por exemplo. Ah, não. Encontrava-se nos dois. Sim, era transversal. No público, talvez mais visível pela inércia, modelos de gestão antigos. Mas no privado também. Especialmente em mercados com pouca concorrência, onde as empresas dominantes podiam manter margens altas sem grande esforço de inovação. O conforto como o inimigo da inovação. Exatamente. Claro, sempre havia exceções, como o texto ressalva. E esse contexto específico do Brasil em 2007, com um público lento e um privado por vezes acomodado. Como é que isso reforça o argumento sobre o ensino? Reforçam imenso. Porque se as estruturas que existem, governo, mercado, não são suficientes para puxar pela inovação a sério, ou são lentas, ou não têm incentivo, então a alavanca tem de ser outra, mais fundamental. A solução não está só em tentar mudar as organizações de cima para baixo com as ferramentas do momento. Está em semear a inovação na origem do conhecimento. Preparar as futuras gerações pelo ensino é uma aposta na base. Percebo. É um diagnóstico que aponta para uma solução de longo prazo, talvez um bocadinho pessimista quanto a resultados rápidos nas estruturas da altura. Mas o artigo fica por aí ou sugere algo para o entretanto? Não, não fica. E aqui entra uma parte mais pragmática, talvez. Reconhecendo que esperar 30 anos pode ser frustrante, propõe uma abordagem dupla. Uma abordagem dupla? Sim, combinar o investimento estratégico a longo prazo, redesenhar currículos, estimular a inovação na escola, as boas intenções estratégicas, com ações táticas a curto prazo que aproveitem as oportunidades do presente, o bom senso tático. Ok, estratégia e tática. Como é que isso funcionaria? Qual a ligação? O que é fascinante aqui é precisamente essa sinergia. Não é escolher entre esperar pela educação ou agir agora. É fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de forma coordenada. Enquanto se trabalha na reforma profunda do ensino, que é complexa, demorada, deve-se também identificar e capitalizar as oportunidades táticas que surgem no dia-a-dia. Podes dar um exemplo dessa ação tática? Olha, podia ser um projeto inovador numa empresa que sirva de exemplo, uma iniciativa local que junte universidades e indústria, adotar uma tecnologia nova num serviço público específico, criar incentivos fiscais. Coisas concretas que podem dar resultados mais rápidos. Exato. Ações que, mesmo não mudando o sistema educativo logo, podem gerar pequenas vitórias, criar exemplos visíveis e talvez até influenciar e acelerar a própria reforma educativa, mostrando o que é possível. Faz sentido. É crucial esta abordagem dupla. As ações táticas de curto prazo, com bom senso, criam momentum, geram entusiasmo, mostram valor, mantêm a chama acesa. Podem até dar feedback para a reforma estratégica. E a estratégia dá o rumo. Precisamente. A visão estratégica da educação,
as boas intenções, dão um norte, um propósito maior a essas ações táticas, para não serem só iniciativas soltas. A análise sugere que esta combinação podia, idealmente, reduzir o tempo de espera por um cenário mais inovador. Entendido. Não é só ter paciência, é ter inteligência para combinar futuro e presente. Se tivéssemos que resumir a mensagem-chave deste artigo de 2007, qual seria? Bem, a mensagem essencial é que construir uma cultura de inovação a sério, duradoura, é um desafio complexo. Não se resolve só com a última buzzword ou metodologia da moda. Uhum. Requer um trabalho muito mais fundo, de enraizar conceitos, competências e, sobretudo, uma mentalidade aberta à experiência, à mudança. E a via principal para isso, segundo o artigo, é a aposta séria e de longo prazo na educação, desde a base. É aí que se moldam as fundações. Exatamente. Mas e este é o ponto pragmático. Não precisamos ficar parados à espera que isso aconteça daqui a décadas. Combinar essa visão estratégica com ações táticas inteligentes no presente, aproveitar oportunidades, celebrar vitórias, usar o bom senso, oferece um caminho mais dinâmico. E potencialmente mais rápido. Exatamente. O artigo até usa uma analogia final muito visual. Não adianta só varrer o lixo para debaixo do tapete, as soluções superficiais, se não se planear e trabalhar na decoração da sala, em construir algo sólido. Gosto dessa imagem. As ações de limpeza aparente não chegam se não houver trabalho nas fundações. E essas fundações, aqui, parecem ser o conhecimento e a mentalidade que vem da educação. Essa analogia da casa é forte e leva-nos a uma reflexão final, não é? Especialmente porque o texto é de 2007. Já passaram quase 20 anos. A questão que fica é: será que neste tempo todo conseguimos avançar a sério no cultivo destas raízes profundas da inovação no ensino? Demos passos significativos para integrar o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas na educação de forma transversal? Ou será que, apesar de tanta conversa sobre inovação, continuamos muito no mundo dos paraquedistas, a surfar as ondas das buzzwords, sem atacar as questões de fundo que o artigo já apontava tão claramente há quase 2 décadas? É uma excelente pergunta para ficarmos a pensar. Fica a questão, sem dúvida, para refletirmos sobre o caminho feito e o que ainda falta fazer.